Então, essa é a equação de balanço e não uma equação de transporte. Por quê? Porque nós temos nessa equação termos que representam transportes, transporte advectivo, transporte difusivo, transporte turbulento. E temos ainda termos que representam transformações. Então, tem transporte, tem transformação, tem acúmulo. Isso é balanço. Então, nós vamos chamar isso de equação de balanço. Não é equação de conservação, pessoal. Por que não conserva? Porque nós temos, inclusive, termos transformativos. Eu estou transformando uma energia, um tipo de energia em outro tipo, então não conserva. Então, é a maior inconsistência chamar isso de equação de conservação. De fato, nela encontramos termos além de transporte. Termos de acúmulo, termos transformativos e os termos de transporte que completam. Esses três processos, taxa de acúmulo, transporte, transformações, compõem o balanço da informação em análise. No caso, energia cinética específica turbulenta. Ok? Bom, agora nós vamos procurar fechar essa equação. Nós escrevemos a equação aqui de uma forma mais resumida e batizamos os termos. O termo 1 nós vamos chamar de TK, T, taxa de variação da energia cinética turbulenta contida na partícula de fluido. O termo 2 é a K, fluxo líquido advectivo de energia cinética turbulenta através da superfície de controle que envolve a partícula de fluido. O termo 3 nós vamos chamar de PK, P, que não representa produção, representa transformação de energia cinética média em energia cinética turbulenta. Esse termo pode ser positivo ou negativo, representando tanto a energia que sai da turbulência para o campo médio, quanto a que sai do campo médio para a turbulência. Esse termo será nominado no presente texto como transformação cinemática, ou ao invés de produção, como utilizado na literatura de um modo geral, devido à inconsistência física do termo produção. Energia não pode ser produzida. Nós podemos transformar energia. Ok. O termo epsilon, K, potência específica de transformação viscosa de energia cinética turbulenta em energia térmica no interior da partícula de fluido. Esse é um processo que acontece no interior, acontece no volume. É um processo transformativo. Esse efeito físico tem unidade watts por quilograma. Ele será nominado no presente texto potência específica de transformação viscosa, ou simplesmente transformação viscosa, ao invés de dissipação viscosa, devido aos múltiplos sentidos da palavra dissipação. Energia não pode ser dissipada, no sentido de desaparecimento, como uma nuvem que se dissipa. Energia só pode ser acumulada, transformada ou transportada. DK, fluxo líquido difusivo molecular de energia cinética turbulenta, através da superfície de controle que envolve a partícula de fluido. GK, potência específica, watts por quilograma, de transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética turbulenta e vice-versa, um processo reversível, ao contrário deste que é um processo irreversível. Ok. Observa-se, por exemplo, que, ao se deduzir uma equação de balanço para um momento estatístico de segunda ordem, como é o caso da energia cinética turbulenta, K, aparecem momentos estatísticos de terceira ordem. Quais sejam? Temos 4, os quais
fazem parte do problema de fechamento da turbulência. Para fechar essa equação, faz-se necessário modelar essas correlações de terceira ordem. Cabe observar que o termo 3 já está modelado, uma vez que tem a participação do tensor de Boussinesq-Reynolds. Isso é objeto, né, do cálculo da viscosidade turbulenta. A transformação viscosa εK também deve ser modelada. Então, nós temos que fechar a equação. Como é que a gente fecha? O primeiro a propor um modelo de fechamento para essa equação foi Prandtl, 1945. A potência natural, a tendência natural indica que, por analogia com o processo difusivo molecular, qualquer correlação do tipo U', vai ser proporcional a ηT vezes o gradiente do φ médio. Onde φ representa a parte filtrada da função φ qualquer. Φ' é a flutuação. Na falta, por exemplo, de experimentos materiais, a simulação computacional direta tem sido utilizada como ferramenta para a indicação do momento que envolve a flutuação de pressão, que também pode ser modelada de forma semelhante, ou seja, como sendo algo difusivo. Então, o que os pesquisadores apontaram na vasta literatura? Que essa soma vai ser modelada como sendo ηT sobre uma constante de ajuste, σk, gradiente de K. Isso, pessoal, é o fluxo turbulento. Observa que na equação aparece o divergente disso, d dxj, que é o fluxo líquido. Aqui nós estamos modelando o fluxo. O que é o fluxo? Nós estamos transformando um efeito não linear em um efeito difusivo. É a mesma proposta de Boussinesq. ηT, gradiente de K. Então, se eu tenho muito K neste ponto, ele vai difundir para esse ponto através das flutuações turbulentas. Então, vai haver o transporte. E nós estamos modelando isso como se fosse uma difusão, onde o coeficiente de difusão é o ηT. Isso aqui já tinha sido estabelecido, que é o modelo para o tensor de Boussinesq-Reynolds, proposto por eles. E esse fluxo turbulento vai ser dado pelo gradiente da temperatura filtrada e o coeficiente de difusão turbulenta, nós vamos chamar de ∆T. ∆T, em comparação com o ηT. Difusão de quantidade de movimento linear, difusão de energia térmica. Aqui, como nós estamos difundindo K, então apareceu aqui uma outra constante, σk. Então, pessoal, aqui está a parte do modelo de fechamento. Os dois momentos estatísticos de terceira ordem, o tensor de Helm que já tinha sido modelado, e agora o modelo para o fluxo turbulento. E ainda falta o modelo para o epsilon. Ok. Só que nós calculamos um ηT. Aí nós vamos usar o conceito de um Prandtl turbulento associado ao fluxo turbulento. E aí nós, calculando o ηT, nós temos o ∆T. Porque o Prandtl turbulento, em analogia com o Prandtl molecular, é ni sobre alfa. Ni sobre alfa. O alfa turbulento, então, vai ser o ni sobre o Prandtl turbulento. E essa função de Prandtl turbulento deve ser avaliada de forma empírica. Na literatura, esse número de Prandtl ele varia entre 0,7 a 0,9. Nós desenvolvemos um trabalho aqui de iniciação científica, usando os dados de DNS de bancos de dados de outros laboratórios,
E nós concluímos que o melhor valor ajustado para plano de turbulento é 0,91. 0,91. Para escoamentos turbulentos em um canal plano, com efeitos térmicos. Mas nós também propusemos uma correlação do número de plano turbulento em função do número de Reynolds, em função do número de Reynolds. Então, foi proposto uma correlação. Bom, voltando então com esses modelos, nós vamos obter termo transiente, fluxo líquido difusivo, fluxo líquido advectivo de K, fluxo líquido difusivo turbulento. Isso aqui, olha, é o modelo para o tensor de Busnelski-Reynolds, vezes o gradiente do campo médio. Mas o fluxo líquido difusivo molecular e o fluxo líquido difusivo turbulento. Isso aqui vai dar, então, uma difusão efetiva. Aqui o modelo para o epsilon, esse aqui é o epsilon, usando a teoria de Kolmogorov, escrita, então, em função de K e de L. Aqui está o modelo para o processo de transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética turbulenta. Observa que aqui aparece o ΔT, é o alfa turbulento. E a equação de balanço para cá, então, se escreve novamente, né, eu só fiz aqui uma cópia, com todos os seus termos já modelados. Vamos ver se está tudo modelado? K é a informação objeto do balanço. O barra já tem uma equação, que é a equação de Navier-Stokes filtrada. O barra, K, aí resta agora Q em NT, sigma K vai ser ajustado, CD vai ser ajustado, e alfa T que vem em função do número de planos turbulentos. Unité, se eu resolvo essa equação, eu tenho K. Nós vamos ter que agregar um modelo para L. Não temos ainda. Então, se eu tiver o K, eu calculo NT. Tendo NT, eu calculo alfa T. As constantes são ajustadas. Falta, então, um modelo para L, para a gente terminar de fechar este modelo. Pessoal, tudo bem? Tudo certo, professor. Estou seguindo para o livro aqui também. Tá certo, professor. Beleza. Joia. Bom, então, vamos dar sequência agora buscando o modelo para L. Então, vejam que o tensor de Busnelski-Reynolds já tinha sido modelado, a menos do L. O L nós não temos ainda. Lembra? NT, CNI, raiz de K, L. Eu tenho a equação agora para K, mas eu não tenho para L. Esses autores aqui, ó, pessoal, Bobileva, 1967. Eles seguiram aí as ideias de von Karman e propuseram o seguinte modelo para L. L vai ser a raiz quadrada de K 3/2 sobre dφ dy, onde essa função φ é K 1/2 sobre L. Então, isso aqui nos fornece, observe que aqui aparece a derivada de psi com y. Derivada de psi com y. O que é o psi? É K meio sobre L. Então, isso aqui, pessoal, é uma equação transcendental. Eu não consigo isolar o L nessa equação. Isso vai ter que ser resolvido de forma interativa, né? Ou de forma explicitada. Para um dado tempo, que eu já tenho o K e o L, eu obtenho a distribuição dessa razão, função do Y.
eu obtenho a distribuição dessa razão função do y. Está lá, a distribuição dessa razão. Aí eu obtenho essa derivada d dy. Obtenho a derivada. Se eu tiver a derivada, eu uso então a raiz quadrada que eu calculo L. Mas observa que esse L, então, ele vai ser avaliado. Eu calculo um L numa interação N mais 1, usando o L na interação N. E também o K na interação N. Obtenho L em N mais 1, na interação N mais 1. Posso fazer o processo interativo ou simplesmente explicito. Faço a explicitação. Faço só uma interação, usando as informações precedentes, e avanço no tempo. Isso é uma explicitação. É o que normalmente se faz. Então, pessoal, observa que eu tenho uma equação para K. Se eu tenho, então, o K, eu tenho uma equação cuja incógnita é L. Esta é a equação algébrica, uma equação transcendental para o L. Então, agora eu tenho o meu modelo fechado. Aí eu tenho a equação de balanço para K e tenho a equação algébrica para L. Está fechado, então. Bom, vejam, está fechado até agora nós falamos da equação da continuidade e a equação de Navier-Stokes filtrada. Então, está fechado. Porém, nós queremos também o modelo para a energia térmica. Por quê? Na equação precedente, observe, aqui aparece a temperatura filtrada. Então, eu preciso fazer a filtragem da equação de energia. Nós já tínhamos feito isso. Agora, nós temos que fazer a modelagem de fechamento para a equação da energia. Está lá. Então, nós vamos fazer a modelagem. Vou filtrar a equação da energia, filtrei o lado esquerdo, filtro o lado direito, e obtenho, então, essa equação, que envolve aqui um termo não linear e precisa ser decomposto. Se nós fazermos a decomposição de U, J, e U barra e U', o J', T barra e T', então, fazendo aqui o produto, desmembrando, nós encontramos esses termos. T' médio é 0, U' médio é 0, então vai sobrar o produto da velocidade e temperatura filtrados e o fluxo turbulento de energia térmica. Está aqui, então, a equação filtrada para energia térmica. Só que é uma equação também aberta, porque aqui eu tenho que é o fluxo turbulento de energia térmica. Então, deduzi uma equação para campo médio de temperatura, um momento de primeira ordem. Apareceu um momento de segunda ordem, que precisa ser fechado. Mas nós já propusemos o fechamento desse termo lá, envolvendo o conceito de Prandtl turbulento. Então, está aqui, ó, entrou aqui o alfa turbulento, né? O alfa turbulento, aqui tem o alfa efetivo, e o alfa vai ser avaliado com o próprio Prandtl turbulento, que a gente atribui um valor, 0,91. Bom, então tá aí, pessoal, a equação da energia térmica filtrada e modelada. Está fechada. Ok. Então, objetivando-se uma melhor compreensão do modelo apresentado, nós vamos fazer agora um resumo e apresentar uma sequência de passos para a solução das equações. E mais à frente, será deduzido um modelo de fechamento mais completo, onde serão apresentadas equações de balanço também para
isto e para isto. Tá? Para que a gente consiga mais generalidade. É o modelo RSM. RSM. Modelo das tensões de Reynolds. Reynolds Stress Tensor. Tá aqui o resumo, pessoal. Balanço de massa, campo filtrado, balanço de quantidade de movimento linear já fechado. Aqui o Ni efetivo. Está aqui a P estrela, que nós comentamos na aula passada. Está aqui a temperatura filtrada. Equação da energia cinética turbulenta, que envolve também a temperatura filtrada, que envolve o Nit, que envolve o L, a equação da energia térmica filtrada para a temperatura, já modelada, a equação para L, o modelo para L. Então, este é o modelo. Agora sim, pessoal, olhem para isso. Nós temos 4 equações de balanço, sendo essa uma equação vetorial. Então, se eu falo de escalares, eu vou ter 6 equações de balanço. E temos as 6 incógnitas. 3 velocidade, a pressão, a energia cinética turbulenta e o L. Não tem a temperatura, né? O I barra, que são 3. P, K e L. 3, 4, 5, 6, 7. Temos 6 equações de balanço e uma equação algébrica. Dá, então, 7 equações. Então, observe, esse é um modelo algébrico diferencial. Modelo algébrico diferencial. Ele está fechado e este é, então, o que nós podemos chamar de um modelo de turbulência. Modelo de turbulência. E as equações para K e L, juntamente com a proposta de Boussinesq, Nit igual aquele modelo proposto, e ainda o cálculo do Nit, como sendo a raiz de K vezes L. Isto é o modelo de fechamento. Equação de balanço para K, equação algébrica para L, relações algébricas entre Nit, K e L. Isso é o modelo de fechamento. Modelo KL, modelo de fechamento. Quando eu escrevo as equações completas, isso é um modelo de turbulência. Percebe a diferença? Outro dia eu vi alguém se referindo a isso como sendo uma picuinha de notação. E não podemos concordar, porque é totalmente diferente uma coisa da outra. Não pode ser confundido o modelo de fechamento com o modelo de turbulência. É diferente. Tá? Não é picuinha. É importante. Mas tem uma verdadeira miscelânea, uma verdadeira salada na literatura. Modelo de turbulência K-epsilon não é um modelo de turbulência. Sequer dá para ser resolvido. Não consigo resolver o modelo K-epsilon. Eu consigo resolver o modelo K-epsilon juntamente com as demais equações, porque aí eu tenho o mesmo número de incógnitas que equações. Senão não dá para resolver. Isso é como dizer que eu estou resolvendo as equações de Navier-Stokes. Não é possível. Equações de Navier-Stokes são equações abertas. Tem 4 incógnitas e 3 equações. 3 componentes de velocidade e a pressão. 4 incógnitas. Equações abertas. Precisa da equação da continuidade para completar. Está incompressível. Se for compressível, precisa ainda de uma equação de estado. Aí nós fechamos o modelo. Ok? Então, não é picuinha, é importante ser preciso na anotação. Ok, pessoal? Perfeito, professor.
Concordo, professor. Beleza. Bom, então está aí o modelo. Deixa eu ver se eu apresentei aqui uma sequência. Sim. Para completar o modelo, acrescenta-se as equações 9 e 13. Propõe-se a seguir, resumidamente, uma sequência de cálculo. Iniciar todas as variáveis. Todas as variáveis. Agora, com NT e T barra do tempo precedente, resolve-se as equações para as velocidades filtradas e para a pressão. Ok? Resolve a equação da continuidade e as equações de Navier-Stokes filtradas. Ok. Tem velocidade? Ainda com o NT do tempo precedente, resolvemos agora a equação para K. Lembra que na equação de K aparece as velocidades, aparece o NT e ainda aparece a temperatura filtrada. Então aqui eu tenho que dizer, olha lá, com NT e T do tempo precedente. Ainda com NT e T do tempo precedente, resolvemos a equação para K. Aí sim, faltou aqui um item, né? Resolvemos a equação da energia. Calcula-se o L. Com K e L, atualiza-se o NT. E calcula-se também o ΔT. Ah, sim, agora resolveu a equação da energia. Já estou aproveitando, né, para dar uma atualizada nas variáveis. Resolve a equação da energia e determina-se a temperatura filtrada. Retorna-se ao passo 2. Calcula-se as velocidades e a pressão. Verifica-se a convergência de duas variáveis. Incrementa-se o tempo. Então, a gente está explicitando essas variáveis NT e a temperatura para a avaliação do campo de velocidade, atualizamos a temperatura, atualizamos o NT e o L, e aí avançamos no tempo. Essa seria, então, uma proposta, tá, de sequência de cálculo. Agora, uma vez discretizadas aquelas equações, temos que transformar isso num algoritmo. E aí, construímos o nosso modelo computacional. Esse vai ser um modelo computacional para o escoamento turbulento. As equações que aqui nós apresentamos é um modelo algébrico diferencial para escoamentos turbulentos. Discretizei, eu tenho um modelo numérico. Transformei em algoritmo, em linha de programação, aí eu tenho um modelo computacional. E é com o modelo computacional que nós vamos fazer as simulações de escoamentos turbulentos. Ok? Então, é simulação computacional.